a nossa meditação pudesse ser em cima desse livro. Você pode manter aí o seu devocional, o seu plano de leitura, mas queria pedir para você também acrescentar o livro de 1 Samuel e 2 Samuel durante esse mês. Por quê? Porque eu percebo que sempre que eu estou ministrando, falando alguma coisa aqui, muitas vezes você fica perdido, sem saber aonde está, e estarmos lendo a mesma coisa pode nos colocar debaixo de uma mesma frequência, debaixo de um mesmo espírito, amém? Quantos aqui de quarta-feira para cá leram alguma coisa em Samuel? Quem leu? Irmão, seja obediente, não desobediente. Você pode não fazer algo que eu te peço, legal. Às vezes você nem faz o que eu te peço, nem faz o que é preciso. Às vezes você não lê o que eu estou propondo para você, mas também não lê outras coisas. A desobediência não vai nos levar a lugar algum, irmão. Mas se nós aprendemos a andar juntos no mesmo espírito, nós vamos poder nos ajudar, amém? 1 Samuel, eu vou ler o capítulo 6 dessa vez, e eu vou ler todo o capítulo como eu fiz da última vez, e eu vou ler um pouco rápido, do verso 1 até o verso 21, diz assim a palavra: quando já fazia 7 meses que a arca do Senhor estava em território filisteu, os filisteus chamaram os sacerdotes e adivinhos e disseram: o que faremos com a arca do Senhor? Digam-nos com o que devemos mandá-la de volta a seu lugar. Eles responderam: se vocês devolverem a arca do Deus de Israel, não mandem de volta a sua arca, mas enviem também uma oferta pela culpa. Então vocês serão curados e saberão porque a sua mão não se tem afastado de vocês. Os filisteus perguntaram: que oferta pela culpa devemos lhe enviar? Eles responderam: 5 tumores de ouro e 5 ratos de ouro, de acordo com o número dos governantes filisteus, porquanto a mesma praga atingiu vocês e todos os seus governantes. Façam imagens dos tumores e dos ratos que estão assolando o país e deem glória ao Deus de Israel. Talvez ele alivie a sua mão de sobre vocês, seus deuses e sua terra. Por que ter o coração obstinado como os egípcios e o faraó? Somente quando esse Deus os tratou severamente, eles deixaram os israelitas seguir o seu caminho. Agora então, preparem uma carroça nova com 2 vacas que deram cria e sobre as quais nunca foi colocado jugo. Amarrem-nas à carroça, mas afastem delas os seus bezerros e os ponham no curral. Coloquem a arca do Senhor sobre a carroça e ponham numa caixa ao lado os objetos de ouro que vocês estão lhe enviando como oferta pela culpa. Enviem a carroça e fiquem observando. Se ela for para o seu próprio território, na direção de Bet-Semes, então foi o Senhor quem trouxe essa grande desgraça sobre nós. Mas, se ela não for, então saberemos que não foi a sua mão que nos atingiu e que isso aconteceu conosco por acaso. E assim fizeram. Pegaram 2 vacas com cria e as amarraram a uma carroça e prenderam seus bezerros no curral. Colocaram a arca do Senhor na carroça e junto dela a caixa com os ratos de ouro e as imagens dos tumores. Então as vacas foram diretamente para Bet-Semes, mantendo-se na estrada e mugindo por todo o caminho. Não se desviaram nem para a direita nem para a esquerda. Os governantes dos filisteus a seguiram até a fronteira de Bet-Semes. Ora, o povo de Bet-Semes estava colhendo trigo no vale, e quando olharam e viram a arca, alegraram-se muito. A carroça chegou ao campo de Josué de Bet-Semes, e ali parou ao lado de uma grande rocha. Então cortaram a madeira da carroça e ofereceram as vacas como holocausto ao Senhor. Os levitas tinham descido a arca do Senhor e a caixa com os objetos de ouro e colocado sobre a grande rocha. Naquele dia, o povo de Bet-Semes ofereceu holocaustos e sacrifício ao Senhor. Os 5 governantes dos filisteus viram tudo isso e voltaram naquele mesmo dia a Ecrom. Os filisteus enviaram ao Senhor como oferta pela culpa esses tumores de ouro, um por Asdod, outro por Gaz, outro por Ascalon, outro por Gate e outro por Ecrom. O número dos ratos de ouro foi conforme o número das cidades filisteias que pertenciam aos 5 governantes, tanto as cidades fortificadas como os povoados no campo. A grande rocha sobre a qual puseram a arca do Senhor
é até hoje uma testemunha no campo de Josué de Bet-Semes. Deus, contudo, feriu alguns dos homens de Bet-Semes, matando 70 deles, por terem olhado para dentro da arca do Senhor. O povo chorou por causa da grande matança que o Senhor fizera. E os homens de Bet-Semes perguntaram: quem pode permanecer na presença do Senhor, esse Deus santo? Para quem enviamos a arca para que se afaste de nós? Então enviaram mensageiros ao povo de Quiriate Jearim, dizendo: os filisteus devolveram a arca do Senhor, venham e a levem para vocês. Posso ouvir um amém? Amém. Eu vou reler apenas o verso 20 e 21. E os homens de Bet-Semes perguntaram: quem pode permanecer na presença do Senhor, esse Deus santo? Para quem enviamos a arca para que se afaste de nós? Então enviaram mensageiros para o povo de Quiriate Jearim, dizendo: os filisteus devolveram a arca, venham e a levem para vocês. Pode olhar para mim. Eu quero que você comece imaginando essa cena. O próprio povo do Senhor querendo transferir a arca da presença para longe de si. Lembra que no culto passado eu falei sobre nós abrigarmos a presença? Aqui nós vemos aquele mesmo povo que um dia disse Icabode, porque a presença se foi. Agora que a presença está voltando, esse mesmo povo deseja mantê-la longe de si. Veja, imagine esse cenário. Parece meio ilógico o povo do Senhor repelindo a presença de Deus de perto de si, mas é exatamente o que está acontecendo aqui. A arca havia sido tomada pelos mesmos filisteus, e passou ali 7 meses na terra dos filisteus, e enquanto a arca permaneceu lá, eles permaneceram debaixo do juízo de Deus, debaixo da sentença de Deus, porque era um povo ímpio, era um povo idólatra, que adorava outros deuses, e não sabiam tratar a presença de Deus. Repita isso comigo: não sabiam tratar a presença de Deus. Guarde isso, porque isso tem a ver com aquilo que eu quero falar nessa noite. Então, querido, depois de passar por tantas aflições, os filisteus viram para si mesmos, os governantes, falam: a gente não pode mais continuar com a arca do Deus de Israel aqui, porque senão vai todo mundo morrer. E eles reconheceram que pesada era a mão do Senhor sobre a sua terra. Então, eles decidem fazer o quê? Enviar de volta para a terra de Israel a arca da presença. E uma vez que a arca é enviado, aqui nós temos o relato do povo do Senhor a recebendo. Então eles recebem com alegria, fazem o holocausto, mas se você perceber o texto, mais para o final, diz que mesmo tendo oferecido holocaustos, ainda 70 deles morreram. 70 dentre o povo do Senhor acabou falecendo. Por quê? Porque não souberam lidar com a presença de Deus. Guarde isso, porque é sobre isso que vai se tratar a palavra. Não souberam lidar com a presença de Deus. Então veja, o problema estava onde? Na arca? O problema estava na presença? Não, mas naqueles que não souberam lidar com ela. Porque, querido, tempos depois, se você for para o livro de 2 Samuel, tempos depois você vai ver que a arca do Senhor vai parar na casa de um homem chamado Obed-Edom. Mas esse homem, por saber lidar com a presença, é abençoado com tudo aquilo que ele tem. Amém. Veja, qual era a diferença de Obed-Edom para o povo de Bet-Semes? Era o povo do Senhor, era o mesmo povo. Só que um povo repeliu a presença, um povo preferiu mandá-la para outro lugar, enquanto um, chamado Obed-Edom, hospeda a presença em sua casa e tudo que tem é abençoado. Porque um soube lidar com a presença e os outros não souberam lidar com a presença. Veja, eu vou ler o texto para você. Eu disse 2 Samuel, não é 2 Samuel, é 1 Crônicas. Eu vou ler o texto para você de 1 Crônicas, que fala sobre Obed-Edom. 1 Crônicas 13, a partir do verso 12, diz assim:
E naquele dia temeu Davi ao Senhor, dizendo: como trarei a minha arca de Deus? Pelo que Davi não trouxe a arca a si, a cidade de Davi, porém a fez retirar à casa de Obed-edom o geteu. Assim ficou a arca de Deus com a família de Obed-edom 3 meses em sua casa. E o Senhor abençoou a casa de Obed-edom e tudo quanto tinha. Será que Deus não queria também abençoar o seu povo com o retorno da sua presença no meio deles? Nós diríamos que eles estavam fazendo um culto, porque veja, eles recebem de volta a arca, oferecem sacrifícios, se alegram, mas 70 acabam morrendo. Será que Deus queria matar aqueles 70? Obviamente que não, porque a Bíblia diz que Deus não tem prazer com que ninguém pereça. Irmão, Deus não tem prazer na morte de ninguém. Mas aqueles 70 homens morrem, por quê? Porque foram irreverentes. Morrem porque olharam para dentro da arca. Morrem porque não souberam lidar com a presença de Deus. A presença de Deus está aí para abençoar você. Então veja aqui um exemplo. Nessa ocasião, Davi, ele busca trazer a arca da presença de volta para o seu devido lugar, porque a arca havia sido levada. Só que quando Davi determina trazer de volta a arca do Senhor para si, a Bíblia fala de um homem chamado Uzá. Repita esse nome. O que Uzá faz? Ele toca na arca. Quando Uzá toca na arca, o que acontece com ele? Morre. Mais uma vez nós vemos aqui alguém não sabendo lidar com a arca da presença. Semelhante aos 70 homens lá de Bet-Semes que olharam para dentro da arca e morreram, agora nós temos mais um caso desse homem chamado Uzá, que a arca havia sido colocada sobre os bois e os bois tropeçaram e a arca foi caindo e Uzá tocou na arca e aquela atitude foi mal aos olhos do Senhor, que feriu Uzá e morreu ali mesmo. Diante daquele fato, o que Davi faz? Davi faz uma pergunta: ora, se o Senhor está fazendo isso, mesmo a gente tentando trazer de volta a presença dele para o nosso meio, e ainda alguém morre, como é que eu vou poder trazer a arca de volta para o nosso meio? Então Davi, sem saber o que fazer, pensa: bom, eu vou ter que mandar ela para algum lugar. Então Davi manda aqui a arca para a casa de Obed-edom. E ela fica lá por 3 meses, e o texto é bem claro ao dizer que não só Obed-edom, mas a casa dele, tudo que possuíam, prosperou. A presença está em você para te fazer prosperar. Agora perceba algo: desde que a arca foi tomada, preste atenção aqui está o ponto. Desde que a arca foi tomada, um empurra começou. Desde que a arca foi tomada, nós vemos aqui um empurra, é um enviando para um lado e outro enviando para o outro. Os filisteus mandaram de volta a presença para Israel. Quando chegou a Israel, o próprio povo de Israel e do povo de Bet-Semes empurra a arca da presença para o povo de Kiriat-Jearim. Nós vemos aqui um empurra, uma transferência de um para o outro, e eu vou falar sobre isso nessa noite, porque nós fazemos a mesma coisa. Transferimos aquilo que não é transferível, empurramos para outro lugar aquilo que nos cabe, aquilo que é responsabilidade nossa. Então veja, quando o povo de Bet-Semes envia a arca para o povo de Kiriat-Jearim, ela fica 20 anos lá. Quanto tempo? 20 anos. Porque o povo de Kiriat-Jearim sabe lidar com a presença do Senhor. Só que aí passa mais um tempo, a arca precisa voltar. E aí nós chegamos aqui no relato de 1 Crônicas. Mas quando é para a arca voltar, alguém chamado Uzá também não sabe lidar com a presença. E por causa de Uzá, a arca fica mais 3 meses afastada do meio do povo. Até que Davi descobre como lidar com a presença. E então a arca retorna para o seu devido lugar. Veja, só que nós vemos, querido, esse empurra, essa transferência de um lugar para o outro. E querido, semelhante a esses homens, nós estamos constantemente transferindo coisas, transferindo responsabilidades, transferindo culpas, sabe, terceirizando a nossa responsabilidade de relacionamento com Deus para os outros. Nós estamos, querido, muitas vezes transferindo o que é intransferível.
Quantas vezes você não responsabilizou os outros por aquilo que você deveria fazer? Quantas vezes você não quis transferir para alguém aquilo que Deus estava incumbindo você? Não, faça o outro. Não, ele que faça. Não, se Deus colocou nas suas mãos é para você fazer. Se Deus responsabilizou você, não vai adiantar você empurrar algo para outro lugar. E aqui nós estamos falando da presença. A presença está onde? Diga, está em mim. Então você é responsável por aprender a lidar com ela. Você não pode ficar transferindo a sua vida espiritual para os outros. Você não pode responsabilizar as coisas de Deus não acontecer na sua vida por causa do outro. Se a presença de Deus está em você, querido, então alguma coisa tem que acontecer em seu favor. Só que nós ficamos fazendo o que muitas vezes? Transferindo para os outros. Não acontece na minha vida por causa de alguém. Não acontece na sua vida porque você não sabe lidar com a presença de Deus que habita em você. Querido, você não resolve o que precisa transferindo um problema, mas aprendendo a lidar com o problema por meio de Deus. Quem tem problema? Só eu. Todo mundo aqui tem problema, mas você não vai resolver seu problema quando você transfere ele para outro lugar. Você resolve seu problema quando você aprende a lidar com ele em Deus. Agora, querido, a base para aprender a lidar com algo passa primeiro por aprender a lidar com a presença. Preste atenção no que eu estou dizendo aqui, isso aqui é o ponto central. Quem quer aprender a lidar com seus problemas? Você só vai aprender a lidar com seus problemas se você aprender a lidar com a presença. É a presença de Deus, querido, que vai te ensinar a lidar com todas as coisas. Você pode aprender, querido, a resolver um problema com os homens, mas aquilo tem um limite. Mas se você aprender a resolver os problemas do jeito de Deus, aqueles problemas nunca mais voltam. Aquilo nunca mais existe. Jesus disse que quando o Espírito viesse, querido, Ele nos ensinaria a respeito do quê? De algumas coisas? Não, de todas as coisas. Jesus disse que quando o Espírito viesse, Ele nos ensinaria a respeito de todas as coisas. Significa que Ele pode literalmente nos ensinar a respeito de tudo. Ele pode nos ensinar, querido, a lidar até mesmo com aquilo que nós julgamos pequeno aos nossos olhos, com aqueles pequenos problemas. Deus está interessado em te ajudar em todas as coisas. Por isso não adianta ficarmos transferindo o que quer que seja para um lado ou para o outro. Deus queria com que o seu povo soubesse lidar com a sua presença, mas não saber lidar com a presença de Deus custou a vida de muitos deles. E não adiantou, irmão, ficar empurrando a arca de um lado para o outro. No final, sabe onde ela foi parar? No lugar que Deus desejava estar. Deus deseja estar em você, e Ele vai permanecer em você, mas não adianta você ficar empurrando a sua vida e a responsabilidade do que você precisa ser em Deus para outro lugar, para as outras pessoas. Tem alguém aqui me entendendo? Amém. Eu disse recentemente, querido, que é Ele quem nos faz sobressair. Há problemas que muitas vezes ocorrem porque não sabemos lidar com algo, e há problemas que ocorrem porque o diabo ocasiona. Veja, um problema, ele não surge do nada. Um problema tem um pai, um problema tem alguém que o gerou. E quando um problema nasce é porque alguém fez algo errado. E se você for analisar porque alguém fez algo errado, foi porque aquele alguém não aprendeu a lidar com aquilo em Deus. Se você não sabe lidar com aquilo que é preciso em Deus, eita Jeová, se você não sabe lidar com algo em Deus, o que vai acontecer, irmão? Você vai gerar um problema. Mas se você aprende a estar com Ele, Ele pode te ensinar, sejam coisas espirituais ou coisas naturais. Porque Jesus disse que Ele nos ensinaria a respeito de todas as coisas. Todas as coisas significam naturais e espirituais. Não é só coisas espirituais. Então veja, depois que um problema nasce, não adianta você tentar resolver de qualquer jeito. É preciso sabedoria para resolver questões. Quem aqui tem questões a serem resolvidas? O que é que você precisa? Sabedoria. Visto que foi pela falta da sabedoria que o problema apareceu. Irmão, se você não tem sabedoria, você tem uma outra coisa ao contrário disso, chamado problema. A falta de sabedoria ocasiona problemas. E eu tenho uma boa notícia para você. Tiago diz que se alguém precisa de sabedoria, peça a Deus que a todos dá liberalmente. Você precisa de sabedoria?
peça a Deus. Mas é pedir sabedoria para você saber lidar com algo e não ficar transferindo esse algo. Não ficar empurrando a conta nas costas de alguém. Para de empurrar a sua conta nas costas de alguém. Para de ficar responsabilizando os outros, quando Deus está responsabilizando você. Agora, querido, todos nós precisamos aprender a resolver as nossas questões com sabedoria. Só que se nós não pedimos sabedoria e não a desejamos, nós vamos estar em maus lençóis. Irmão, acredite, nós não sabemos como lidar com a presença de Deus. É o Espírito Santo quem nos ensina como agir e a nos comportarmos diante do Senhor. Você não sabe lidar com o menor dos seus problemas. É por isso que Ele quer te ajudar a lidar com os seus problemas. Agora veja, Salomão, ele fala algo sobre não darmos ouvidos à sabedoria e a negligenciarmos. Eu quero me deter um pouquinho nessa questão de sabedoria. Porque ter sabedoria, querido, está ligado em saber lidar com a presença de Deus na sua vida. Porque aonde a presença de Deus está, as pessoas precisam se tornar sábias. Viver agindo de maneira tola não é uma característica de alguém que tem o Espírito Santo. Porque o tolo, diz a palavra em Provérbios, que ele rejeita a sabedoria. Se ele rejeita a sabedoria, ele rejeita a pessoa do Espírito Santo. Será que é sábio, querido, você ficar transferindo coisas para as pessoas, quando você tem que se responsabilizar por isso? Será que é sábio você culpar alguém quando você deveria bater no peito e assumir a sua responsabilidade? Não é sábio. Sábio é você olhar para si mesmo e dizer: a bola está comigo, sou eu, a questão é minha, o problema é meu. Agora olha o que Salomão diz em Provérbios, capítulo 1, a partir do verso 20. Eu vou ler esse texto, são alguns versículos, e eu quero mostrar para você que nós não podemos deixar de dar ouvidos à sabedoria e nem negligenciarmos. Ele disse assim: a sabedoria clama em alta voz nas ruas, ergue a voz nas praças públicas. Nas esquinas das ruas barulhentas ela clama, nas portas da cidade faz o seu discurso. Até quando vocês inexperientes irão contentar-se com a sua inexperiência? Essa é uma pergunta para nós. Até quando nós vamos nos contentar com a nossa inexperiência? Porque o que é experiência, senão a operação do Espírito Santo dentro de você, te ensinando como viver nessa terra? Isso é experiência em Deus. Experiência em Deus é o Espírito Santo nos ensinando a viver em Deus, a como proceder nessa terra, a como andar, como falar, como pensar, como agir. Isso é, querido, experiência. E aqui ele faz uma pergunta: até quando vocês inexperientes vão se contentar com a sua inexperiência? Vocês zombadores, até quando terão prazer na zombaria? E vocês tolos, até quando desprezarão o conhecimento? Agora olha o que a sabedoria diz: se acatarem a minha repreensão, eu lhes darei um espírito de sabedoria e lhes revelarei os meus pensamentos. Vocês, porém, rejeitaram o meu convite. Ninguém se importou quando estendi a minha mão. Visto que desprezaram totalmente, agora olha o efeito de desprezar a sabedoria. Olha o efeito de negligenciar a sabedoria. Se Tiago diz: se alguém precisa de sabedoria, peça a Deus, nós temos que começar a pedir sabedoria a Deus, porque olha a consequência, querido, de desprezar. Verso 25: visto que desprezaram totalmente o meu conselho, e não quiseram aceitar a minha repreensão, eu, de minha parte, vou rir-me de sua desgraça, zombarei quando o que temem se abater sobre vocês. Quando aquilo que temem abatesse sobre vocês como uma tempestade, quando a desgraça os atingir como um vendaval, quando a angústia e a dor os dominarem, então vocês me chamarão, mas não responderei, procurarão por mim, mas não me encontrarão. Visto que desprezaram o conhecimento e recusaram o temor do Senhor, não quiseram aceitar o meu conselho e fizeram pouco caso da minha advertência, comerão do fruto de sua conduta e se fartarão de suas próprias maquinações. Está vendo a seriedade de rejeitarmos a sabedoria de Deus? Está vendo a seriedade de ouvirmos a verdade do Senhor e não darmos ouvidos a ela? Porque a verdade do Senhor é fonte de sabedoria para nós. Se Deus fala conosco, Ele está nos ensinando a viver com Ele. Se Deus fala conosco, Ele está nos ensinando a lidar com a presença dEle que habita em nós. Mas quando nós fechamos os nossos ouvidos para não ouvir, há consequências, irmão.
E olha a consequência nefasta do que acontece se não dermos ouvidos à sabedoria. Perceba então que há uma consequência por não darmos ouvidos ao que a sabedoria nos instrui, mas também há uma recompensa para quem a ouve. Porque Salomão termina Provérbios 1:33 afirmando isso aqui: mas quem me ouvir viverá em segurança, estará tranquilo e sem temer nenhum mal. O que é isso aqui? É resultado de ouvir a sabedoria. Isso aqui é a sabedoria dizendo: se nós dermos ouvidos, olha o que vai acontecer. Você vai viver em segurança, você vai estar tranquilo e você não vai temer nem o mal. Então, seja lidar com questões naturais ou espirituais, nós precisamos aprender do alto. Como é que você vai aprender do alto? Aprendendo a lidar com a presença de Deus. Porque é Ele quem nos faz sobressair. Você até pode, por exemplo, saber fazer alguma coisa a respeito de algum problema, mas com Ele faremos mais do que alguma coisa, porque a sua sabedoria não somente resolve, ela resolve e acrescenta. Quantas vezes você não tentou resolver alguma coisa do seu jeito, até deu certo, só que eu quero te dizer que a sabedoria dele não só vai resolver, vai acrescentar. Quando nós aprendemos, querido, a lidar com Deus, com a presença dele, Deus não só vai fazer algo em mim, mas Deus vai abundar através de mim. Ele não só vai resolver uma questão em mim, aquilo vai acrescentar algo a mais da minha vida. Alguém está me entendendo? Porque é exatamente o que nós vemos acontecendo aqui na casa de Obed-edom. Algo mais lhe foi acrescentado. Será que Obed-edom já não estava sendo abençoado por Deus? Estava, mas quando a arca foi parar na casa dele, tudo que ele tinha foi abençoado mais ainda. Por isso, querida, a Bíblia, e aqui eu vou falar não só para as mulheres, embora eu vá citar elas, mas cabe aos homens também. Por isso a Bíblia diz que a mulher sábia edifica a sua casa. Ou seja, ela não apenas coloca algo no lugar, aquilo que ela colocou se desenvolve e acrescenta. Preste atenção, mulheres. A mulher sábia edifica e a tola com as suas próprias mãos o que a mulher sábia tem o poder de fazer? Não só de colocar algo num lugar, mas aquilo se desenvolver e acrescentar algo mais. É isso que a sabedoria tem o poder de fazer conosco. E você sabe o que é acrescentar? Acrescentar é fazer crescer com acréscimo. Repita isso. Vamos lá, diga assim: acrescentar é fazer crescer com acréscimo. Parece redundante, mas não é redundante. Isso é acrescentar. É algo que está crescendo, mas cresce com acréscimo. Eu vou dar um exemplo fácil aqui, que vai fazer sentido para você. Eu gosto de usar muito esse exemplo. Quem aqui faz academia? Ninguém? Levanta a mão para eu ver. O resto é sem vergonha. Fica fazendo o quê? Veja, presta atenção. Se você está malhando, é natural você crescer. Ainda que pouco e demorado. Calma, vou chegar lá. Eu vou chegar lá. O exemplo é exatamente sobre isso, Otávio. O exemplo é exatamente sobre isso aí. Veja, um cara como eu, que não foi privilegiado por Deus com um físico, eu treino e eu vejo muito pouco resultado. Mas preste atenção numa coisa: é natural do corpo humano você treinar e você crescer, ainda que pouco e demorado. Você vai crescer, você vai ver uma melhora. Mas veja, se você tomar uns recursos ergogênicos, conhecido como bomba, o suco do dinossauro batizado, conhecido como bomba, o que vai acontecer com você? Você vai crescer, querido, além da conta. Isso é acrescentar. Veja, eu estou dando um exemplo. Se você só malhar, você vai crescer, ainda que pouco e devagar. Mas se você acrescentar o recurso ergogênico, você vai fazer o mesmo esforço e você vai crescer além da conta. É isso que a sabedoria de Deus tem a capacidade de fazer por nós. Nos fazer crescer além da conta. Esse exemplo, querido, é bom porque alguém que faz uso de substâncias para crescer, cresce. Mas quando ele para de usar, ele perde os resultados adquiridos. Vai olhar para um bombado que está tomando as paradinhas.
gigante. Nossa, o cara é gigante. Se ele ficar 3 meses sem tomar, ele murcha, ele perde. A mesma coisa é conosco. Veja, querido, a mesma coisa é com a sabedoria. Algo pode ser construído com sabedoria, mas a falta dela leva à destruição. A mulher sábia edifica a casa, mas a tola com as suas próprias mãos destrói. Por isso nós precisamos de sabedoria, inclusive para saber lidar com Deus, para saber lidar com os problemas, para saber lidar com a vida. Então a sabedoria divina é a bomba que não só resolve, mas acrescenta algo mais. Mas se nós pararmos de fazer uso dela, os nossos resultados não serão bons. Por isso, querido, há coisas que são intransferíveis. E aqui eu vou entrar no ponto que eu desejo. Há coisas que são intransferíveis. Você não transfere a responsabilidade da presença de Deus em sua vida. Deus espera que você esteja com Ele, não o outro esteja por você. E nós amamos transferir a responsabilidade do nosso relacionamento com Deus para as outras pessoas. Não acontece na minha vida por causa do outro. Isso aqui não vai para frente por causa do outro. Não vai para frente porque você não se envolve com Deus. Não vai para frente porque você está terceirizando o que Deus te responsabilizou para os outros. Então perceba algo. No verso 21 do texto inicial, diz que os homens de Bet-Semes enviaram mensageiros para o povo de Kiriat Jearim. É o que nós fazemos em muitas ocasiões. Queremos alguém que vá por nós. O povo de Bet-Semes pegou mensageiros e enviou para o povo de Kiriat Jearim. Nós não fazemos assim muitas vezes? Queremos enviar alguém que nos represente, quando nós é que deveríamos assumir a responsabilidade e aprender a lidar com o que é preciso. Quando Deus espera que você vá, não adianta você mandar outro. Quando Deus espera que você faça, não adianta você esperar o outro fazer no seu lugar. Tem alguém aqui me entendendo? Mas foi mais fácil para eles se desfazerem da presença do que aprenderem a lidar com ela. Irmão, olha isso aqui. É mais conveniente quando alguém faz no meu lugar. Para eles, para o povo de Bet-Semes, foi mais conveniente enviar a arca para longe do que eles aprenderem a lidar com ela. Muitas vezes para nós é mais conveniente quando alguém faz por mim. Quando alguém resolve o meu problema. O seu problema é seu, irmão. Então resolva ele do jeito de Deus. Você tem 2 problemas e nenhum é meu. Os 2 é seu. Sabe, eu entendo, querido, que a Bíblia diz que nós devemos ajudar a carregar a carga uns dos outros. Olha para mim. Você tem que ajudar a carregar a carga um do outro. A carga do seu irmão. Mas tem algo que nós não podemos fazer pelo outro. Pergunta para mim, o que é, pastor? Substituí-lo diante de Deus. Não vai adiantar você colocar substituto, irmão. Para as coisas acontecerem na sua vida, não vai adiantar. O meu ministério não rompe por causa de não sei quem. Não vai adiantar você colocar substituto na sua vida. A outra pessoa pode até ajudar você a carregar a sua carga, mas você é insubstituível diante da presença de Deus. Deus não abre mão da sua presença diante dele. Eu, querido, posso interceder por você, me colocar num lugar por um tempo em seu favor, mas eu não posso de forma alguma fazer aquilo que Deus determinou que você faça. Eu posso, querido, interceder por você, legal, isso é bíblico, isso é de Deus. Me colocar em seu favor num lugar por um determinado momento, mas eu não posso substituir você naquilo que Deus espera que você faça. Se você for para o capítulo seguinte, nós vemos o capítulo 6. Se você for para o capítulo 7, você vai ver, querido, Samuel intercedendo em favor do povo. Só que tem um detalhe. Samuel intercedeu em favor do povo, mas tem um detalhe. Veja o que diz 1 Samuel 7. Olha aqui. E Samuel prosseguiu, dizendo para o povo: reúnam todo Israel em Mispa e eu intercederei ao Senhor a favor de vocês. Preste atenção aqui, querido. A intercessão de Samuel veio porque o povo decidiu se voltar para o Senhor. Querido, eu posso me colocar em seu favor para te ajudar em algo, mas você precisa se dispor também a fazer algo. Ficar transferindo só para o pastor a sua vida espiritual vai levar você ao fracasso. O pastor é responsável pela minha vida, está desandada. Não, você é responsável por ela.
Porque Samuel só propôs, escute o que eu estou dizendo, depois você lê o capítulo 7, alguém já chegou no capítulo 7? Samuel só propôs interceder pelo povo, porque o povo primeiro se moveu em direção a Deus. Eles precisaram se mover. A intercessão de Samuel veio porque o povo decidiu voltar-se ao Senhor. Veja o verso 3 e o verso 6 do capítulo de Samuel. Olha o que diz aqui. Preste atenção, eu vou ler esses dois versículos e eu vou dar ênfase em algumas palavras. Preste atenção na ênfase que eu vou dar aqui. Eu quero que você guarde cada uma dessas palavras. 1 Samuel, verso 3 e verso 6. Verso 7, verso 3 e 6. E Samuel disse a toda a nação de Israel: se vocês querem voltar-se, a primeira ênfase, querem voltar-se para o Senhor de todo o coração, livrem-se. Segunda ênfase, livrem-se então dos deuses estrangeiros e dos postes sagrados. Consagrem-se, terceira ênfase, consagrem-se ao Senhor e prestem, mais outra ênfase, prestem culto somente a Ele, e Ele os libertará das mãos dos filisteus. Agora veja o verso 6. Quando eles se reuniram, outra ênfase, em Mispá, tiraram, outra ênfase, tiraram água e a derramaram perante o Senhor. Agora veja, naquele dia, jejuaram e disseram ali: temos pecado contra o Senhor. Preste atenção, querido, perceba que eu dei ênfase, porque essa ênfase mostra uma movimentação do povo em direção a Deus. A ênfase de cada uma dessas palavras está demonstrando que o povo se moveu em direção a Deus, diferente do povo de Bet-Semes, que quando viu a presença vindo, repeliu ela, mandou a presença para longe. Você não pode mandar a presença para longe, ela está dentro de você e Deus quer te ensinar a estar com ela. Mas veja, o povo se move em direção a Deus. Não era somente Samuel se dispondo a fazer algo por ele, mas o próprio povo se movendo. Todas essas palavras, queridos, são um verbo. Alguém sabe o que é um verbo? Um verbo indica uma ação. Ou seja, eles precisaram se mover. Cada uma dessas palavras que eu enfatizei é um verbo. Cada uma delas. Eu consigo conjugar o verbo de todas as palavras. Você aprendeu na escola que um verbo indica o quê? Uma ação. Uma ação fala do quê? Você se mover em direção a algo. Para onde o povo se moveu? Em direção a Deus. Mas o que o povo de Bet-Semes fez? Mandou a presença de Deus para longe. Quantas vezes não desejamos que alguém fizesse algo por nós em Deus, digo, em nosso lugar, nos substituindo, fazendo aquilo que nos cabe. E eu quero te dar uma palavra: você já tem um substituto, e ele se chama Espírito Santo. Jesus disse que nós não ficaríamos órfãos. Você não vibra com isso, né? Eu vou dizer de novo: Jesus disse que nós não ficaríamos órfãos, mas que Ele enviaria o Consolador, e que Ele estaria conosco todos os dias, e nos ensinaria a lidar com todas as ocasiões da vida. Você deve conhecer alguém que só sabe pedir oração, não conhece? Você conhece alguém assim, que a pessoa você colocar e fala assim: oh, ora por mim, ora por mim. Um tempo atrás eu tinha alguém que chegava e me falava assim: pastor, ora por mim, ora por mim, ora por mim. Você deve conhecer alguém assim. Mas você olha para o indivíduo, a vida dele continua a mesma de sempre. Resolveu a oração do pastor? Resolveu a sua oração? Por quê? Porque o tal não se moveu, porque o indivíduo não foi em direção a Deus, porque o tal não saiu do seu lugar. Querido, deixa eu te dizer uma coisa: uma pessoa pode, vez ou outra, chegar em você e pedir a sua oração, mas se o tal não decidir, querido, se responsabilizar pessoalmente com a presença de Deus, nada na vida dele vai ser acrescentado, nada vai mudar. Você pode colocar as mãos na cabeça de alguém e orar por ela infinitas vezes, mas se o tal não decidir se envolver com a presença de Deus, muito pouco vai lhe ser acrescentado. E essas pessoas estão fazendo o quê? Transferindo a responsabilidade que elas devem ter de intimidade com Deus para outras pessoas. Transferir a oração que elas devem ter diante de Deus para outras pessoas. Ora por mim, pastor. Mas você pergunta para o indivíduo: você está orando? Não estou orando não, estou fraco. Você quer que a sua vida muda como? Com a oração do pastor? A sua vida não muda com a oração do pastor. A sua vida muda quando você ora e você se coloca diante de Deus. Agora a pergunta é: por que Obed-Edom pôde hospedar a arca da presença em sua casa e foi abençoado? O que ele fez que os outros não fizeram? O que Obed-Edom fez de diferente que o povo de Bet-Semes não fez? Porque era o mesmo povo.
Lá em Bet-Semes havia sacerdotes, havia levitas. Por que que então eles decidiram mandar a arca para outro lugar? O que que Obed-Edom fez? Antes da arca ir parar na casa dele, um homem chamado Uzá toca na arca e morre imediatamente. Logo depois a arca é levada para a casa de Obed-Edom. Ele poderia temer que o mesmo lhe acontecesse. Imagina Obed-Edom com isso. Rapaz, fiquei sabendo que Uzá tocou na arca e morreu. Agora o povo manda a arca para minha casa. Eu vou ficar com isso aqui não. Ele poderia temer, querido, a arca ir parar na casa dele. Mas o que que Obed-Edom fez? Ele recebeu a presença de Deus com bom grado na sua casa e soube lidar com ela com reverência e santo temor. Deus quer nos ensinar a lidar com a sua presença, irmão. Quando você vem para cá, Ele quer te ensinar a lidar com a presença dEle. Saber lidar com a presença de Deus é saber se envolver com Ele, irmão. Veja, Obed-Edom era um levita da família de Coate. Preste atenção aqui. Obed-Edom era alguém que havia sido preparado para lidar com as coisas concernentes à casa de Deus. Preste atenção, porque isso aqui nos ensina o que nós precisamos. Obed-Edom era alguém da família dos levitas, alguém que havia sido separado para lidar com as coisas da casa de Deus. Já sabe onde eu vou chegar, né? Preste atenção. Os levitas, eles não foram escolhidos acaso. Deus os separou porque eles precisavam estar na obra, trabalhar para o Senhor. Mas veja, eles precisavam ser preparados para isso. Mas quem que preparou eles? Moisés? Não. Quem preparou eles foi o próprio Senhor, através da sua palavra, através da sua lei. Moisés recebeu tudo o que deveria ser feito pelo povo, pelos levitas, mas nada era da cabeça de Moisés, tudo foi uma instrução do Senhor por meio dele. Então veja, Obed-Edom, ele aprendeu a lidar com a presença. Foi por isso que ele teve a capacidade de hospedar a arca na sua casa e saber lidar com ela. O que eu quero dizer com isso? Você recebeu a presença na sua casa, você tem que saber hospedar ela, lidar com ela. Para isso você tem que ser preparado pelo próprio Senhor. O levita não ia, o sacerdote ou o levita, eles não iam lidar com as coisas de Deus baseado naquilo que eles achavam. Eles precisaram ser ensinados pelo Senhor a como lidar com cada coisa. Você não é diferente, você tem que aprender pelo Senhor a lidar com cada coisa. Veja algo. Quando alguém chegava diante de um sacerdote com um problema, ainda que natural, os sacerdotes sabiam o que dizer e o que fazer. Por quê? Porque foram instruídos pelo Senhor através da sua lei, em como agir. Sejam coisas naturais, Deus, preste atenção para você ver como é que Deus está preocupado com tudo que é nosso, com tudo que nos envolve. Deus não colocou apenas leis espirituais, Deus colocou inclusive leis para lidar com questões naturais. E quando alguém do povo chegava até os sacerdotes, ainda que fosse com questões naturais, os sacerdotes tinham o que dizer e o que fazer. Por quê? Porque eles foram instruídos pelo Senhor. Sabe por que muitas vezes você não sabe lidar com seus problemas, até mesmo naturais? Porque você não está sendo instruído pelo Senhor. Porque você não está sendo instruído com a sabedoria de Deus. Mas eu quero te dizer, se você precisa de sabedoria, peça a Deus, porque Ele vai te dar. Então veja, ele foi instruído. E a minha pergunta é: quem está nos instruindo? De quem estamos aprendendo? Qual presença está nos ensinando? Qual palavra estamos ouvindo? Quem está nos ministrando? Quem? Tudo isso precisa ser respondido por nós mesmos. Porque se eu souber responder isso, é sinal de uma coisa: eu estou aprendendo dele. Estou sabendo lidar com a presença dele. Então ouça, o que não deu certo ou não está funcionando em nossa vida, não é porque alguém deixou de fazer algo por nós, ou fizeram alguma coisa que não deveriam, mas é porque nós não aprendemos a lidar com a presença, que faz com que eu e minha casa seja abençoada. Então para de transferir o que não aconteceu na sua vida, ou o que deu errado, para os outros, e dizer lá, foi por culpa de fulano. Não, foi porque você não aprendeu a lidar com a presença de Deus, porque a presença de Deus vai abençoar você e a sua casa. Sabe, de forma alguma, querido, eu quero trazer peso para você, de culpa, com essa palavra. Eu quero te mostrar apenas que a presença habita em nós, e é ela quem nos faz sobressair, é ela quem nos abençoa, é ela quem nos prospera.
Nós não precisamos mais ficar transferindo nada para os outros. O que precisamos é chamar a responsabilidade para nós, nos perguntar por que isso ou aquilo não funciona ou não acontece. Qual o seu nome? Qual o seu nome? Fala seu nome aí. Deus te chama por qual nome? Então não adianta você dar o nome dos outros para os seus problemas. Pare de dar o nome dos outros para os seus problemas, porque Deus está lidando com você. A gente não gosta de ouvir isso, porque é conveniente ficarmos transferindo e empurrando a responsabilidade nas costas dos outros. A pior coisa que nós podemos fazer, querido, é delegar nossa responsabilidade perante Deus para os outros. Primeiro, porque Deus não vai aceitar isso. Segundo, que se o fizermos, veremos os problemas se manifestando e não saberemos lidar com eles. Deus não aceita você empurrar o que lhe cabe nas costas de ninguém. Então pare com isso. Por isso, querido, ninguém pode orar no seu lugar. Só Itamara recebe. Eu vou dizer de novo, ninguém pode orar no seu lugar. Deus não vai aceitar ninguém ficar orando no seu lugar, irmão. Ora por mim. Não. Abra sua boca e fale comigo. Querido, ninguém pode meditar na palavra no seu lugar. Aí a gente se contenta em vir quarta e domingo para a igreja para comer só a palavra que o pastor meditou. Mas a palavra que eu deveria ter ao longo da semana meditado, essa aí, pouco caso dela eu fiz. Estou me lixando. Contanto que eu vá no culto quarta e domingo, o pastor não vai pegar no meu pé. Eu posso não pegar no seu pé por você estar aqui na quarta e domingo, mas eu quero te dizer uma coisa: Deus vai te cobrar de você ter conhecido a verdade dele ou não. Deus vai cobrar de você o seu tempo que você passou exposto à palavra dele ou não, meditando na palavra dele ou não. Eu não posso meditar na palavra de Deus no seu lugar. A palavra de Deus que eu medito é para mim? Sim. É para te ensinar também. Mas há algo que Deus quer revelar só para você. Há algo que Deus quer fazer em você. Não é a palavra do pastor que te transforma, é a palavra que você medita em Deus que muda você. Agora, ninguém pode adorar no seu lugar. Eu não posso vir aqui, querido, e levantar as minhas mãos e adorar no seu lugar. Porque se eu levantar as minhas mãos e adorar, quem vai ser transformado sou eu. Se eu levantar as minhas mãos, eu não vou transformar você, não diretamente. Porque se eu for transformado, indiretamente você pode receber algum benefício disso. Mas eu não posso, querido, vir aqui e levantar as suas mãos. É você quem decide levantar as suas mãos e estar com Ele. E adorá-lo. Ninguém, querido, pode buscar Deus no seu lugar. Jesus, querido, não mandou eu entrar no quarto, fechar a porta do meu quarto, para você receber alguma coisa. Ele disse: primeiro, entra, fecha, fala com seu pai, e o seu pai vai recompensar você. As pessoas vão receber de tabela. Eu não entro para o quarto por causa de você, eu entro para o quarto por minha causa. Eu entro para o quarto por causa dele. Eu me fecho por causa dele. O que você recebe é consequência de eu ter recebido dele. Agora não adianta você ficar transferindo para os outros esse tipo de coisa. Ninguém pode se mover no seu lugar. Ninguém pode ofertar no seu lugar. E quando eu digo essas coisas, eu digo de forma permanente e constante. Porque haverá algumas ocasiões em que alguém poderá fazê-lo em seu favor, interceder por você, mas não poderá substituir que você também o faça. Eu posso chegar e você falar assim: irmão, estou orando por você, intercedendo por você. Mas isso não substitui a responsabilidade que você tem de orar por si mesmo. Por isso, vamos lá, vou terminar. Por isso, aprenda a lidar com a presença. Ao invés de ficar transferindo tudo para todos, porque Deus não tomará ninguém por inocente no momento em que Ele nos instrui com a sua verdade. Guarde isso. Deus não vai tomar ninguém por inocente no momento que Ele te instrui com a verdade dEle. Aprenda a lidar com a presença. Você pode sim recorrer a pessoas, o que você não pode é esquecer da presença dEle na sua vida.
Você pode sim pedir ajuda. Você pode falar, pastor, ora por mim, mas não se esqueça da presença dele que te faz sobressair. Porque se você o fizer, querido, ainda que alguém te ajude, aquilo vai ter prazo de validade. O que eu vou dizer é meio esquisito, mas eu vou dizer. Um monte de gente que foi curado pelo Senhor está no inferno. Um monte de gente que foi abençoado pelo Senhor está no inferno. Sabe por quê? Porque eles receberam algo através de alguém, mas eles próprios não receberam aquilo que precisava da parte de Deus. Porque não se moveram em direção a Deus. Tem gente recebendo cura, mas você vai olhar para as outras áreas da vida deles, é um arregaço, é uma destruição. Por quê? Porque não se movem em direção ao Senhor. Tem prazo de validade, irmão. O que eu faço por você, até mesmo em Deus, tem prazo de validade, mas o que Deus faz em você, dura para sempre. Então o caminho que nós temos a percorrer, é para nos aproximar de Deus e não nos afastar dele, como o povo de Bet-Semes. O caminho que temos para percorrer, é dizer, a arca veio parar aqui no nosso local, na nossa cidade, a arca veio parar no meio de nós, vamos abrigar a presença, vamos aprender a como lidar com ela e não afastar ela. Ele veio habitar em você, aprenda a lidar com ele. Então pare de ficar empurrando para os outros o que Deus espera que você assuma. No Antigo Testamento, os homens que Deus chamou para lidar com a sua casa e a sua presença, precisaram ser ensinados por Ele. Hoje você é casa dele e hospeda a sua presença, aprenda dele, porque Ele disse, aprendam de mim, que sou manso e humilde de coração. E aí Ele conclui dizendo, e vocês encontrarão, acharão descanso para as vossas almas. O que você vai fazer, irmão? Vai preferir ficar responsabilizando o mundo e o fundo? Repito, a presença é o segredo de lidarmos com tudo que diz respeito à nossa vida. Não transfira o que é intransferível, porque Deus espera que você assuma a responsabilidade do que lhe cabe. Quem entendeu essa palavra? Amém. Você recebe ela? Fica de pé no seu lugar.